quanto que Paraná, custa hoje um preso? Eu vou me arriscar aqui, pode eu esteja errado, Mas existem assim, várias fórmulas de cálculo, mas é em torno de R$4.000. Eu li muitos relatos de transexuais, mulheres transexuais que engravidam na prisão. Qual foi a chacina mais emblemática? Nós temos os apenados que viraram artistas nacionais. O Brasil é o terceiro país do mundo que mais prende, ficando atrás apenas dos Estados Unidos e da China. Será que a função de ressocialização está sendo feita com louvor? Para falar sobre esse assunto, nós vamos conversar com o corregedor-geral da DEPEN, David Duarte. Bem-vindo, David, ao nosso programa. Obrigado, doutora. É um prazer, uma honra estar aqui conversando sobre o sistema prisional ou o sistema de justiça como um todo. Estamos aqui à disposição para que a gente possa esclarecer algumas dúvidas e também debater algo que é bom para a sociedade, algo que a gente possa evoluir também como instituição e trazer o conhecimento de todo o público de vocês, o que é este departamento de polícia penal, né? Essa nova instituição e como que está hoje o sistema prisional paranaense. É importante que as pessoas saibam que ainda tem algumas deficiências, mas que nós avançamos muito num sistema que era arcaico, precário, que promovia, ao invés da ressocialização, talvez uma profissionalização do crime. E hoje estamos um pouco diferentes, sabe? E ainda temos um pouco para avançar, mas está infinitamente melhor do que estivemos algumas décadas atrás. Doutor David, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer. doutora. E eu queria, na verdade, iniciar essa nossa conversa. A gente tem visto muitos debates sobre o sistema penitenciário no Brasil como um todo. Claro que a gente vai falar um pouquinho aqui sobre Curitiba, mas a gente sabe que o sistema penal e o sistema prisional, como ele foi criado, no papel, ele realmente é excepcional. Ele ressocializaria o condenado, né? Teríamos uma sociedade mais justa, mais equilibrada, mas, na realidade, não é bem isso que tem acontecido. E eu queria ouvir do doutor, que está há 3 anos como corregedor, os pontos altos e os pontos fracos desse sistema como um todo. Se o doutor, claro, conseguir dar esse panorama para nós no nível nacional e focando Curitiba, que hoje é a sua lotação, né, doutor? Perfeito, doutora. É assim, o sistema prisional brasileiro tem uma série de deficiências, né? O STF julgou há pouco aquela série de coisas inconstitucionais, né, do Estado, ou seja, o Paraná foi condenado junto, assim como a União, o Brasil, os outros estados, e o que gerou o programa Pena Justa, na verdade, que agora nós estamos em 3 anos, todos os estados e a União, o Estado Nacional e os estados federativos, devem também se adequar a uma série de ajustes por conta dessa condenação, por conta de, não é novidade para todos nós, que o Estado hoje faz as suas leis através do Poder Legislativo e é o maior descumpridor delas mesmas, né? Então, hoje nós somos condenados a ajustar essas unidades penais, essas penitenciárias, o sistema punitivo, de certa forma, para melhorar justamente a ressocialização, dar o mínimo do que os direitos humanos exigem para uma pessoa privada de liberdade e fazer com que a pena atinja seu real objetivo. Então, a gente pode começar dizendo que o Paraná hoje estamos trabalhando para melhorar este cenário, mas trabalha com um pouco de superlotação. Num cenário nacional, ela está muito melhor do que em outros estados. O estado do Paraná está muito mais avançado, né? Nós temos estados que realmente estão numa condição bem precária. Mas o Paraná hoje tem um déficit de vagas em torno de 20% a 30%, ou seja, nós temos aí quase 40 mil pessoas privadas de liberdade no estado e temos pouco mais de 30 mil vagas realmente existentes no sistema penitenciário. Então nós estamos trabalhando com uma superlotação. Esse já é um ponto negativo que eu poderia destacar. Ainda assim, estamos no governo do estado do Paraná construindo mais vagas, mais unidades penais, para dar um mínimo de conforto, não vou chamar de conforto, mas o mínimo de dignidade para quem está cumprindo suas penas.
porque ela está privada da liberdade, né, da sua locomoção, do seu direito de ir e vir, mas ela não deve ser condicionada a uma situação vexatória, de desrespeito à condição humana que todo ser, todo indivíduo merece, né? Então, estamos promovendo esse aumento de vagas com construções. Mas é certo também, doutoras, que construir vagas e abrir vagas apenas, sendo que foi na abertura a doutora Roberta disse que nós temos a terceira população carcerária, nós temos o terceiro país que mais prende, o estado do Paraná também prende bastante, né? E não é só o sistema penitenciário, não é só o departamento de polícia penal que é responsável por isso, por óbvio. É o judiciário que mantém a pessoa presa. É o judiciário que expede o mandado de prisão preventiva ou a condenação, né? Enquanto o Estado não encontrar, o Estado ou a sociedade não encontrar uma forma mais eficaz de punir a delinquência que não seja a prisão, né, nós vamos ter que manter essas pessoas privadas das suas liberdades e promovendo uma condição que esse indivíduo retorne à sociedade de uma forma melhor do que ela voltou. Esse é o grande desafio, do que quando ela veio, né? Doutor, esse e o que o senhor sugeriria hoje como uma medida alternativa ao sistema prisional? E eu vou fazer até um adendo à pergunta dela. O doutor falou ali do sistema, né? A gente sabe que existe um perfil de preso no Brasil e esse perfil é um perfil do homem preto com escolaridade, sem escolaridade, enfim. Pobre. Será, doutor, e aí eu vou complementar a pergunta dela, que não existiria uma forma de alguns crimes essa pena ser uma pena alternativa? Será que a prisão é a melhor alternativa para alguns crimes? Crimes, enfim, né, não vamos colocar aqui crimes hediondos, crimes devem ser punidos, mas será que não existiria uma alternativa? Será que a gente não precisa olhar para isso? É uma pecha, não sei se podemos dizer assim, mas que no Brasil se prende muito e se prende mal, né? Não sei se trata de se prender mal, mas de manter a pessoa presa, talvez indevidamente ou de forma equivocada. Vamos lá, esses tempos não, antes de eu me tornar corregedor, eu trabalhei na unidade penitenciária, na unidade penal. E certa vez eu fazia uma parte do jurídico também, porque não tem advogados contratados, então se utiliza o policial que é bacharel em direito para fazer o trabalho, às vezes, de jurídico da unidade. Porque na época também a defensoria estava se estruturando, a defensoria pública ainda não tinha defensores o suficiente para atender toda a população carcerária. Prestar serviço jurídico, do que fala. Defesa, então, eu analisava a questão jurídica de um apenado quando eu vi que ele estava preso por um crime, supostamente, que ele cometeu ainda provisório, né? Que no máximo dava 2 anos de detenção. E ele estava, a pena máxima dele. E ele estava preso há 1 ano e meio, por uma prisão preventiva, porque ele não compareceu numa audiência no Mato Grosso, ele estava preso aqui. Falei, não, mas não é possível que o juiz mantenha ele preso, porque ele faltou, acho que era no 366 do CPP, se eu não me engano, que permite essa prisão. Falei, não é possível que ninguém vai comunicar ao juiz que ele não compareceu à audiência porque ele está preso no Paraná, né? Então é uma dificuldade de você entrar em contato com o fórum, com o Poder Judiciário Estadual daquele estado, do Mato Grosso. Movimentar a máquina. Movimentar a máquina para como que eu faço para que o cartório entenda, olha, tem uma pessoa presa aqui que vai chegar a 2 anos e a pena máxima, se ele for condenado, é de 2 anos. Ou seja, se ele tivesse condenado, ele já teria direito à liberdade condicional, já teria direito à progressão de regime, ou se ele fosse condenado, certamente estaria condenado no regime aberto, e é 1 ano e 6 meses fechado, por uma prisão decretada pelo judiciário. Então, cabe à polícia penal muito pouco em relação a isso, né? Esse é um sistema de justiça como um todo importante, que é a Defensoria Pública conseguir analisar esses processos de forma tempestiva, né, e justa, o Ministério Público entender, atuar também de forma rápida e o Judiciário decidir de forma adequada, né?
muito pouco cabe ao Departamento de Polícia Penal apenas identificar estes casos e pedir celeridade, né? Porque ela não tem capacidade postulatória. Eu era o policial penal que era destinado ao jurídico, que não tem capacidade postulatória, né, para solicitar, requerer, pedir alguma coisa em juízo. Mas nesse caso dele não podia pedir um HC? Podia, podia. Porque o HC daí ele não precisa, né? Exato, mas daí Até eu até consegui falar com o cartório identificar, eu mandar para ele, olha, eu tô com a prisão cumprida, vou mandar de prisão preventiva, e daí eles conseguiram liberar através de um alvará, no dia seguinte conseguiram liberar o rapaz, sabe? Também um morador de situação, uma pessoa privada de liberdade que estava em situação de rua, né? Então ficava difícil de você, não tinha comprovante de endereço, então tem uma série de condições, realmente, e aí eu já entro na questão da condição socioeconômica dessas pessoas que estão privadas de liberdade. Sim, né, podemos entender, eu tive um professor de direito criminal, direito penal, econômico, ele falava assim, quando o cliente me procura, David, eu pergunto para ele se o medo dele é ser condenado ou ser preso. Daí, se ele falava que era ser preso, falava, pode ficar tranquilo que preso você não vai ser. Né? Porque os crimes, daí a gente pode entrar em marketing, infraestrutura, superestrutura, os crimes são feitos para que aquelas pessoas que não tenham condições, são pensados, né? Porque os crimes são o que está escrito, né? São pensados para aquelas pessoas realmente que não têm condições ficarem encarceradas. Os crimes do colarinho branco, a Lava Jato talvez tenha, com todas as críticas possíveis que existe ao sistema, a Lava Jato, inaugurou um novo momento de prisão de colarinhos brancos, de pessoas importantes, políticos, mas até então não se via isso. E foi importante também para que se desse uma atenção para o sistema, para as penitenciárias e o sistema penal como um todo. Porque as penitenciárias, elas são na periferia, não por acaso. Né? A sociedade, há um tempo atrás, não muito longínquo, né, falou assim para o Estado, está aqui os seus delinquentes, o que nós fazemos, as pessoas que não se adequaram, cuidem dela para nós, leve para a periferia, longe da margem da cidade, né? Não sei o que vocês vão fazer, a gente nem quer saber. E aí acontecia todos os tipos de atrocidades que lá aconteciam, né? Então hoje nós estamos recuperando este tempo e esta cultura que há 30, 40, 50 anos atrás acontecia, que era a tortura, muito comum, né? A gente tem, principalmente durante um momento histórico do nosso país, né? A tortura, a violência lá dentro e justamente contra essas pessoas que cometeram crimes, que não estou defendendo aqui que devem ser soltas e tudo mais, mas que elas devem ter um sistema de punição justa, adequada, para que elas retornem à sociedade melhor. E então, de acordo com o crime que vocês cometeram, né? Hoje no Paraná, nós temos uma divisão por perfil. Isso então, que eu ia perguntar, muito importante. Lá na Casa de Custódia de Curitiba, lá em Araucária, na verdade na divisa de Curitiba com Araucária, são aquelas pessoas que cometeram crimes contra a dignidade sexual. Então, tem uma nomenclatura, né, David? Não tem uma nomenclatura onde você restringe essas pessoas, onde você delimita? O antigo seguro? Isso, tem o seguro, isso, né? Isso. Então, antes a gente não se tinha no Paraná unidades inteiras destinadas a esse tipo de pessoas privadas de liberdade, que cometeram esse tipo de crime. Hoje né? tem um cadastro também, Hoje né, tem um cadastro. Saiu uma lei com um cadastro nacional de com quem comete, né? Na verdade, acho que foi o condenado que por crime sexual, parece que ele está num cadastro para vítima, inclusive, e outras pessoas conseguirem identificar para se protegerem. Perfeito. É com coleta de DNA, mas só aquelas pessoas que são condenadas por isso, não é quem estiver respondendo provisoriamente ainda não, e de certa forma elas entregam voluntariamente o seu DNA, não é algo compulsório, ele é obrigatório, mas não forçado, né? Então se ele não entregar o seu DNA se condenado, ele pode responder sim uma falta disciplinar, mas ninguém vai segurar, por exemplo, ele tirar o DNA dele à força. E é meio paradoxo, na verdade, né, doutor? Porque hoje a gente fala muito do sistema prisional, que existem várias nuances do sistema prisional. A gente está falando aí das pessoas pobres, pretas, que são condenadas, permanecem. Provavelmente dentro dessas penitenciárias devem ter muitas pessoas que
não cometeram crime algum, mas estão lá presas, ou já cumpriram até as suas penas, mas a gente tem um paradoxo tão grande em vários sentidos, porque assim, hoje a gente tem lá o preto, o pobre e tal, que está cometendo seus crimes, temos agora com a Lava Jato os crimes de colarinho branco, mas também nós temos os apenados que viraram artistas nacionais, né? E essas pessoas que para nós criam uma certa irresignação, que é a palavra, que a gente nem quer citar essas pessoas para não dar palco, mas assim, elas viraram estrelas do sistema prisional, onde todo mundo quer saber a história dela, o que aconteceu, que elas têm... passando até uma imagem equivocada do sistema prisional, porque é uma roupagem muito diferente da realidade, né? Não, e as regalias que eles têm dentro desse sistema prisional, como eles são muito protegidos lá dentro. E, na verdade, a gente esquece um pouco do que está acontecendo aqui fora com as vítimas, com as mães dessas vítimas dessa relação. Família. É claro que são situações diferentes, né? A criminologia, a vitimologia e tal. A gente sabe que tem essa diferença, mas hoje a gente vê que existe uma mente muito paradoxal do ser humano, que ele quer que seja preso, mas ao mesmo tempo ele não quer que fique lá, ele quer seguir, ele quer saber, vir uma comoção social. Não, e com as redes sociais isso toma uma proporção muito maior. Como que o doutor vê nesse sentido, trabalhando no sistema, dentro desse sistema, como que o doutor vê essa discrepância de tratamento, doutor? Olha, Hollywood sempre gostou muito do sistema prisional. O Brasil também está em alta aí, uma série da Globoplay, se não me engano, ou do Netflix, não me lembro agora qual dos streamings. Mas Tremembé, né? Então, dá muita audiência, é muito romantizado. Na verdade, nós tivemos lá, acho que é Leonardo Paija, há muito tempo atrás em Goiás, que era A Vida Bandido, o bandido galã, né, que ele sequestrou um juiz, um avião, então tinha fãs, né, não tinha redes sociais ainda. Eles recebem cartas, visitas. Então nós temos esse disparate, essa anomalia, né, vamos chamar assim, porque há essa romantização hollywoodiana, às vezes, da vida bandida. E aí você entende um pouquinho lá o que acontece, eu tenho dito, o que acontece em algumas comunidades onde a violência impera, ou a facção criminosa impera. Que algumas ações policiais, e não estou aqui fazendo uma crítica direta a qualquer tipo de ação policial, porque eu sou policial e acho que tem que ter ações policiais, em especiais de inteligência, mas algumas ações policiais, por exemplo, matar o dono do morro, né? Um exemplo, né? Dar um tiro na cabeça do dono do morro. Não vai dar tempo, certamente, se o Estado não fizer uma outra coisa, não tiver uma outra ação em conjunto, não vai dar tempo do corpo esfriar, me perdoem o termo, e vai ter um outro rapaz, adolescente, pegando o fuzil, colocando no peito e se autodenominando, eu sou o dono do morro agora. Né? Porque é bonito ser bandido, é glamourizado ser bandido lá. É rentável. Né? É rentável. Claro. Que ser trabalhador não dá dinheiro, né? Mas ser bandido ultimamente dinheiro, né, doutor? É dinheiro fácil, mas também a vida é curta. O final a gente conhece um pouquinho a história. Né? Alguns conseguem sobreviver e chegar à velhice, mas a grande maioria ou morre pela mão do próprio bandido, né? Porque a violência na facção criminosa é muito alta, né? A guerra pelo poder é muito grande e eles mesmos não se entendem, a guerra entre facções, guerras internas de facções, ou no confronto com a polícia, né, porque a polícia está mais bem preparada do que eles estão, tecnicamente treinados, né? Às vezes eles têm um armamento potente, mas não sabem utilizar, né? E a polícia, sim, treina, utiliza com técnica, então, às vezes, um número menor de policiais tem mais vantagem em relação ao número maior de bandidos, porque sabe aplicar a técnica melhor. Então, mas todo esse glamour que Hollywood traz não é verdadeiro, né? E a gente lida com isso. Na Lava Jato eles ficaram presos aqui no Complexo de Pinhais, né? Todas aquelas pessoas famosas que a gente via no noticiário, os empresários milionários, políticos que não saíam do jornal, né, das 8. Então a gente teve que lidar com a prepotência e a arrogância desse tipo de pessoa privada de liberdade,
achando que o agente, na época, agente penitenciário, hoje policiais penais são menos do que ele, né? Que nunca se submeteram a ninguém e agora tem que se submeter às regras básicas de uma unidade penal, a portarias, a ordem do policial, né? Então, é uma relação bem difícil. E o policial penal ele tem que ser muito bem preparado, porque imagine você cobrar que haja um comportamento adequado da pessoa privada de liberdade de uma pessoa que por 20 anos, 30 anos, enfim, toda a sua vida, não cumpriu regras. E agora vai ter que cumprir regras na cadeia, na penitenciária. Então, e sabendo que você não pode cobrar mais do que o que a lei determina que seja cobrado, do que a sentença abrangiu na sua condenação, né? E cobrando do apenado, olha, você tem que, em tal horário, levantar, escovar os dentes, sair para o pátio de sol, às 14 horas em ponto, você tem que sair do pátio de sol, entrar no teu cubículo, tomar banho e ir para a escola, né? Ele nunca fez isso na vida dele. A gente costuma dizer que eles estão lá porque as instituições falharam. E a primeira instituição que talvez tenha falhado tenha sido a família. Não sei se ele tinha ou se era uma família desestruturada em regra, né? Depois a escola. Por fim, a religião, não sei. Ele acabou no sistema prisional, no sistema de justiça criminal. Ele acabou nesse sistema prisional e esse sistema prisional não vai reabilitá-lo. Olha, ou o senhor acredita que sim? Nós temos melhorado muito isso. Hoje no Paraná nós temos um modelo chamado Unidade de Progressão. Nós temos 2 aqui em Piraquara. O CIS, que é o Centro de Integração para prisões femininas, para as PPLs femininas, né? E a UP, a PCE, Penitenciária Central do Estado, Unidade de Progressão, onde os apenados e as apenadas... Primeiro que o CIS, essa penitenciária feminina, Centro de Integração Social, não parece uma penitenciária, são umas casas com um alojamento, já não tem as grades, né, não tem aquela estrutura brutalista, né, aquele excesso de concreto e de ferro, né, são casas, né, várias casas com alojamento onde as mulheres ficam com espelho, é tipo uma suíte, uma casinha com uma suíte, onde elas ficam bem arrumadinhas, abertas. E elas estão cumprindo pena lá. Estão cumprindo penas lá, estudando, trabalhando e fazendo cursos, vários cursos profissionalizantes, para sair dali ao final da pena melhor. A gente está, então, talvez entrando num sistema de minimalismo penal, abolicionismo, doutor? Olha... Penitenciário? Hoje, você tinha me perguntado se existem penas que poderiam ser substituídas ao invés de privar a pessoa de liberdade. Ou né? penas alternativas. Sim, sem dúvida nenhuma. Hoje nós somos o estado com o maior número de tornozeleiras instaladas. Tornozeleiras eletrônicas. Então, uma liberdade vigiada, né? Monitoração eletrônica. Nós temos quase 20 mil, mais do que São Paulo. Olha! Né? Nós somos o estado com... Nós temos tornozeleira eletrônica, quase 20 mil pessoas privadas de liberdade, semiaberto em especial, ao invés de estarem lá na colônia penal, como era antigamente, eles estão em casa de tornozeleira, ou no trabalho com tornozeleira eletrônica. Na corregedoria hoje eu tenho 3 mulheres que vão todos os dias e ganham para isso, trabalhar na limpeza, na alimentação, que estão cumprindo pena em regime semiaberto com a tornozeleira eletrônica. Então elas não estão num ambiente fechado, elas não estão numa colônia penal de regime semiaberto, elas estão cumprindo as suas penas durante o dia, trabalhando num local e à noite se recolhendo na sua casa. Talvez a gente já está caminhando para o minimalismo, né? Sim. Tirando essa sobrecarga do... E uma das condenações é essa do pena justa, que é a gente tem que achar uma outra forma de melhorar essas vagas sem aumentar o número de vagas. É que não adianta construir uma pena alternativa, né? Ou seja, não é só construir. Não, construir. E tem uma problemática em tudo isso que foi falado, que é o seguinte: quando esse criminoso vai para a prisão, lá também ele está suscetível do quê?
se corromper mais, Sim. né? Entrar para uma facção Com criminosa, certeza. porque eu gostaria muito que você falasse, que o doutor falasse sobre isso, sobre as facções criminosas, o seu poder dentro da cadeia. Uhum. E que muitas vezes as pessoas que vão para a cadeia para cumprir ali penas de crimes que não são crimes Pequenos. e acabam se tornando bandidos perigosos para a sociedade. Esse foi o métier da angariação, né, da facção criminosa. Pegar aquele jovem assustado que entra primário porque cometeu um furto, entra na prisão e, com medo do que vai acontecer com ele, entra para uma facção criminosa para se proteger. Na suposta, achando que com isso ele vai se proteger, na verdade. Está enganado. E por isso que nós no Paraná hoje separamos por perfil. Hoje não é assim. A facção que o cara entrou na penitenciária, a facção criminosa vai para uma unidade específica, que hoje nós chamamos de Penitenciária Estadual de Piraquara 1, PEP. Ali é onde a liderança das facções, da principal facção criminosa que atua no país, que também é a maior do Paraná, que atua no Paraná, está contida nesta penitenciária, tá? Em Piraquara. Ali estão as lideranças. Essas pessoas jamais vão pisar, por exemplo, a não ser que elas realmente abandonem a facção, deixem de cometer crimes violentos, melhorem seu comportamento e queiram realmente sair dessa vida, ela pode, quem sabe, um dia chegar à PCE-UP, que é a unidade de progressão, que é onde o preso também fica o dia inteiro solto, trabalhando, parece uma fábrica, não parece uma prisão. São várias baias onde tem várias empresas que têm oficinas lá, e eles trabalham lá. Tem fábrica de geladeira, tem... Isso aonde, doutor? Aqui em Piraquara. Em Piraquara. Em Piraquara. E essas pessoas, esses presos, tem uma fila para ir querer tirar pena, cumprir a sua pena lá, né? Mas para chegar até lá, ele tem que estar condenado, não pode ter sido condenado por crime violento, não pode ter sido um crime hediondo, ou com grave ameaça, né, a pessoa... Tem que ter bom comportamento carcerário. Opa, verificou? Tem condições? Tem vaga? Pode mandar essa pessoa para cumprir pena na PCE. Por que na PCE-UP? Porque lá ela vai ter trabalho todos os dias, vai ter estudo também, né? Se ela quer estudar, vai ter. E daí ela vai remindo pena, né? A cada 3 dias de estudo, ela vai ter um dia menos de pena. E assim vai, ela vai diminuindo a sua pena. Estimulada. E vai sair melhor. Isso. Vai sair com uma profissão, e muitos saem com a profissão de lá, né? E outros saem com ensino fundamental, às vezes chegam lá analfabetos, infelizmente, sem alfabetização. Isso também é um cerceamento da liberdade. A pessoa não conseguir ler um rótulo no mercado, não tem a liberdade plena, né? E aí o sistema, quando a família falhou, quando a escola falhou, o Departamento de Polícia Penal e o sistema de justiça criminal tem a oportunidade de trabalhar esse indivíduo, né? Sem entrar no mérito aqui, se isso é função do Estado, enfim, ou não, mas ela vai trabalhar para que esse indivíduo possa voltar à sociedade melhor. É uma oportunidade. A Polícia Penal hoje vê isso como uma oportunidade de trabalhar esse indivíduo para melhorar, para que ele possa voltar para a sociedade melhor. Então, a gente minimiza a atuação das facções criminosas, separando, né? Nós separamos aqueles presos que cometeram crimes contra a dignidade sexual, né? Sem precisar, como era antigamente o seguro, né? Ficar numa unidade. Eles ficavam com medo, né? Porque se eles caem na mão dos outros presos, certamente serão mortos. Esse é um crime bem repreendido na prisão, né? Eles não aceitam. Não aceitam. Então, assim, era sempre, quando havia, por exemplo, o risco de uma rebelião, de um motim, o maior medo era deles. Eles eram as maiores vítimas dos outros presos, né? Das outras cidades, matavam, né? Então hoje nós separamos, hoje nós temos uma unidade separada para eles. Isso é bom? Olha, isso é bom por um lado, porque não tem esse risco, porque a gente consegue separar esses presos, mas também denota uma coisa muito, muito triste, que é o aumento. Hoje a gente tem aumento desse tipo de crime. Nós temos, antes a gente não tinha uma unidade, não tínhamos 2 unidades ou 3 unidades que pudéssemos encher com esse tipo de pessoas. O senhor acha que aumentou porque eles se sentem mais seguros para fazer? Porque não entendi. Não, eu digo que é triste você saber que você, por um lado, é bom a gente ter uma unidade única para eles, né? Mas eu digo que aumentou, não sei o motivo, a prática de captação. Porque antes a gente não tinha, tantas pessoas que cometiam esse tipo de crime, pelo menos não eram descobertas, né? Enfim, hoje nós temos mais de uma unidade inteira
apenas para esse tipo de Esses pessoa. policiais que trabalham, né, nesse tipo de penitenciária, doutor, com essas facções, eles têm algum tipo de preparo especial diferente dos outros policiais ou não? Não, a polícia penal ela tem uma capacitação contínua e permanente. Né? Então, eles são policiais extremamente treinados, preparados. Então, por vezes, há um rodízio para que essa pessoa não fique suscetível lá também, nesta unidade. Ser corrompida, talvez? Olha, é bem difícil. O policial penal do Paraná, não vou falar que ele ganha bem, porque a gente não pode se satisfazer. Mas deveria ganhar muito mas bem. Ganha, mas ele é um dos né? das melhores carreiras que nós temos no país, é a do Paraná, sabe? Então, ele tem um bom salário, ele não precisa se corromper. E a corregedoria é muito atuante nisso também para não permitir que isso aconteça. Quando eu digo a corregedoria, os próprios colegas, né? Os próprios colegas não querem trabalhar com ninguém ali que se corrompa, porque é um risco muito grande. Imagina eu trabalhar ao lado de um colega de trabalho que eu confio a minha vida, porque você tem que confiar a sua vida ao teu colega e a dele a sua atuação, que está ali entregando de repente o seu endereço para uma facção criminosa para que atue contra você. Né? É um risco muito grande. Né? Então, eles não permitem que isso aconteça. A menor desconfiança que eles tenham do seu colega de trabalho, eles vão apurar, eles vão nos trazer para que a gente possa apurar e investigar para ver se realmente está acontecendo alguma coisa. O rodízio eu acho que se dá pelo fator psicológico? Também, sim. Tem alguns que lidam muito mais tranquilo e tem outros que são mais suscetíveis, não tem dúvida, né? Então tem alguns policiais que gostam desse trabalho, tem uma veia mais... está menos suscetível à pressão, né? Outros são um pouco mais. E daí nós temos que promover um rodízio maior, né? Para que ele não seja afetado. Nós temos também um programa de saúde mental nosso policial, para que ele seja, para ele e a família serem tratados com psicólogos à disposição, né? Os próprios policiais, a gente faz um trabalho muito grande de conscientização, porque às vezes existe aquele preconceito também. Não vou no psicólogo, porque não estou precisando. Não sou louco para ir no psiquiatra. Mas muito pesado, né, muito doutor? pesado. É pesado. Doutor, eu tive assim, há muitos anos atrás, quando eu fiz faculdade, eu tive o privilégio de conhecer a Penitenciária Industrial de Guarapuava, logo quando ela inaugurou. E eu fiquei muito, assim, surpresa com a estrutura, porque lá eles têm panificação, eles têm parte de costura, parecia, não sei como está hoje, mas na época parecia ser assim, realmente um local onde a pessoa teria toda a sua dignidade, o condenado teria toda a sua dignidade preservada, tá? Mas ao mesmo tempo me vem o seguinte questionamento: esse condenado que não tinha condições nenhuma, na verdade, ele não tem como ser ressocializado, porque sequer foi socializado. Aí ele vai para uma penitenciária desse porte, ele vai trabalhar, vai na panificação. Lá tem, na época tinha nutricionista, boa alimentação, ensino religioso, escola, lazer. Então ele cumpre sua pena lá. Quando ele sai, ele se depara com um Brasil totalmente violento, que estigmatiza o condenado e que a oferta de emprego realmente não é do jeito que ele imaginaria, mesmo ele cumprindo sua pena. Como lidar com esse tipo de condenado, doutor? Esse é um problema que a sociedade vai ter que tratar, vai ter que abrir. As empresas hoje, por exemplo, já estão tendo benefícios para a contratação. Hoje o Paraná é exemplo em contratação de mão de obra de apenado. A gente faz um trabalho de convencimento para essas empresas que o apenado, ainda apenado, ainda com tornozeleira eletrônica no pé, ou em regime fechado também temos, é um benefício enorme para a empresa. Ele é um bom trabalhador. Um benefício fiscal, talvez, doutor? Também, mas ele é um benefício do trabalho. Para todo mundo, para o Estado, para o empresário e para ele. Muitos desses nossos apenados que hoje trabalham em algumas empresas, depois que ele cumpre a pena, o empresário vai atrás dele para contratá-lo como funcionário efetivo da sua empresa. Nós temos muitos exemplos disso aqui em Curitiba, inclusive, né? De pessoas que cumpriram a sua pena trabalhando numa empresa, né?
Nós temos muitas pessoas trabalhando no ensino. Eu vou trazer alguns números aqui do Paraná. Claro. Existem algumas empresas que são, por exemplo, existe um cadastro, por exemplo, nessas empresas se há um habilitam? chamamento público. Sim. Então nós vamos lá, o Paraná, lá na penitenciária de São José dos Pinhais. Vai abrir um canteiro de trabalho, um espaço lá para empregar, né, 20, 30, 40 presos. Um barracão. Trabalho temporário. A gente publica um edital de chamamento público e as empresas vão lá e se habilitam. Uhum. Né? Eu tenho interesse em fazer um barracão aqui para produzir peça para Renault, por exemplo, né? Uma peça de carro lá. Ela vai lá e constrói um barracão e contrata a mão de obra de 30, 40 presos. Mas eu tô falando daquele que já não é mais preso, aquele que Isso. já... Esse também? E daí depois essas empresas que vão lá fazer o barracão, elas são umas empresas aqui fora, né? Quando essa pessoa, ele trabalha tão bem que quando ele sai, cumpre a sua pena, o empresário vai... Cadê o rapaz que estava trabalhando aqui? Olha, ele saiu. Vocês têm o endereço dele, telefone? Para quê? Né? A gente não pode estar fornecendo. Não, eu quero contato para... Então nós temos um complexo social também no Paraná, que é o que cuida do egresso. Aquele que já cumpriu a pena. Encaminhamos também para cursos, encaminhamos para emprego. Então o sistema, hoje, do Departamento de Polícia Penal, o sistema prisional, cuida do egresso também, da pessoa que já cumpriu a sua pena. E das famílias dessas pessoas. E o doutor consegue ter uma estimativa, por exemplo, dessa pessoa que sai, qual que é o índice daqueles que voltam para querer ficar? Nas UPs é altíssimo o índice, baixíssimo o índice de reincidência. Aqueles que passam pela UP. Então, assim, ele destoa de todo o restante do sistema prisional. Mas, assim, isso vai depender muito do tipo de preso, né? Os faccionados. Sim, claro. O faccionado se ele não vai querer recuperar. Ele quer sair da sua continuar prisão, com a sua facção, voltar para a facção, continuar fazendo crime, ele vai muitas retornar. Muitas vezes ele continua na cadeia, né? Como mandante, como articulador. Sim, muitas vezes a gente sabe. Tanto que estão lá. Tanto que estão. Sim. Nós temos presos hoje na PEP, que são de facções criminosas. Nós temos hoje presos no Presídio Federal, porque são altas lideranças. Que nem aqui fica, então vai lá pro Presídio Federal, né? Tipo, o que tem lá São Paulo Marcola. Tem isso lá que eu ia perguntar, nós temos também. Tem um presídio que é aqui no Paraná, né? Em Catanduvas. Catanduvas. Isso, foi o primeiro presídio federal. Depois nós temos em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, temos em Porto Velho, em Rondônia, um em Brasília e o outro em Mossoró, no Rio Grande do Norte. E eles são encaminhados, né, para esses... São encaminhados para esses presídios, né? É uma lotação bem menor, né? Então lá o presídio é lá para 300 pessoas, lá eles têm 80. Até para ele não conseguir articular eles vão para o pátio sozinho, não tem contato, né? É um sistema mais pesado. Tem que ser, porque não existe a possibilidade desse indivíduo. Existe, sempre existe. Mesmo. Ele é perigoso e para ele voltar para a sociedade, se caro esse sistema, mas para a sociedade é mais benéfico mantê-lo, pagar esse preço e mantê-lo lá. Qual é o custo hoje, doutor? Hoje um preso no Quanto Paraná... Quanto que custa hoje um preso? Eu vou me arriscar aqui, pode esteja errado, mas existem várias fórmulas de cálculo, mas é em torno de R$4.000. Um preso hoje, mas existe uma diferença entre esse preso e esse outro que vai... Sim, do o preso federal talvez atinja aí... Acho que o dobro. Talvez mais do que o dobro. Mais do que o dobro. Para ter a segurança. Né? Porque qualquer movimentação... Hoje nós temos a webconferência, então uma audiência virtual. Então se o juiz quer ouvir, às vezes ouve pela webconferência, você não faz uma escolta. Mas imagine fazer uma escolta do Marcola para São Paulo para fazer uma audiência. Custa muito alto. Né? O avião, sim, ele vem por avião. A quantidade de policiais que devem ser mobilizados. Ele vem por avião até por questão dele não ser interceptado. Não é avisado ninguém sabe a hora que ele vem. Né? Então, sabe que vem. Vai ter audiência quarta-feira às 10 da manhã. Tá? Ninguém sabe que hora que sai o avião, que hora que chega, onde é que é o voo. Por questão de segurança. Então você mobiliza todo um aeroporto, uma quantidade gigantesca de policiais, de aparato policial para fazer essa mobilização. Essa movimentação de um preso deste porte. Então é muito caro mesmo. O sistema penitenciário federal é caro. É muito caro. Existe uma problemática, eu estava estudando, eu até dei uma estudada sobre o trabalho do Dr. Drauzio Varela, que é muito interessante. Existe uma problemática bem atual e bem interessante de a gente conversar sobre os transexuais na cadeia.
a segurança deles, e até mesmo eu li muitos relatos de transexuais, homens, mulheres transexuais que engravidam na prisão. Então, eu queria saber como que o sistema está lidando, porque é uma coisa nova dentro do sistema, é uma coisa que as pessoas às vezes não levam um tempo para a gente conseguir lidar, enfim, aplicar as medidas eficazes, né, nesses casos. Como que tá essa sendo? É uma problemática uma tônica bem interessante, porque assim, a sociedade está convivendo com essa discussão agora, né? E também o sistema carcerário, ele é um reflexo do que acontece na sociedade, vai chegar lá, não tenha dúvida. No Paraná, nós temos na cidade de Toledo uma unidade penal exclusiva para eles. Ai, olha. Então, é exclusiva. Quando eu entrei no sistema em 2005, 2006, os homens que eram gays, enfim, ou travestis que iam presos, eram no penitenciário masculino e acabou. Enfim, não tinha essa conversa. As mulheres iam, pode ser lésbica, pode ser trans, vai pra feminina e acabou. Pela sua a sua condição biológica. Ponto final. Hoje não, hoje nós temos lá, entrava, era raspado o cabelo na masculina, não importa a sua condição. Você entrou na masculina, você é homem, cara, você vai raspar o cabelo por questão de higiene e de sanitária, questão sanitária, né? Então raspava-se o cabelo da pessoa presa e pronto. Hoje não, hoje entra, essa pessoa tem acesso a medicações, a hormônios que ela precisa tomar, sabe? Então nós temos uma unidade específica com treinamento específico para servidores para tratar esse pessoal. E aí, esse público, né, que não tem como você tratar igual, colocar numa unidade, misturar todo mundo junto, né? Então, mas nós estamos aprendendo também. Isso. Estamos aprendendo. Ainda, volta e meia, nós cometemos alguns equívocos. Temos um grupo que trata, depende, psicólogos, assistentes sociais, técnicos, que tratam especificamente também sobre isso, das condições dos vulneráveis dentro do sistema, porque são pessoas já vulneráveis, né, o encarcerado. E daí nós temos também dentro do sistema aquelas pessoas que tratam desses grupos. Principalmente o homem trans, né? O homem trans. Vai pra cadeia e normalmente ali existe... E até a mulher, porque a mulher trans, a condição física dela é muito inferior que um homem, né? Porque o homem trans, ele engravida na prisão. Entendeu? Isso, sim. Eles têm essa problemática. Eu li vários casos e eles se denominam como homens, são homens, e eles acabam indo para prisão masculina, mas lá eles sofrem esse tipo de... Isso. Muitos, a gente teve casos, às vezes uma violência sexual. Isso que agora eu queria saber. O que são feitos com essas crianças, doutor? A criança, por exemplo, a criança que engravida, a mulher, a gente às vezes tem mulheres grávidas que estão presas, né? Elas ficam, nós temos uma creche ali até o nascimento, então também é uma coisa que a gente tá aprendendo, volta e meia muda, né? Então ficava com a mãe até uma certa idade, depois vai para a família, né, para a família desta mãe, para não ficar encarcerada junto com a mãe, né, a criança vai com os pais, com o pai, ou vai com os avós maternos, enfim, para que fique... Você não vai para adoção. Não, só se realmente a família não tiver a condição, daí chama o conselho tutelar e vê como que dá o devido encaminhamento. Mas em regra, a família acolhe, os avós acolhem, né? Porque é muito comum, essa é uma coisa triste também, né? Quando a mulher você vai num dia de visita, final de semana, que geralmente é o dia de visita numa penitenciária, as mães, as esposas estão lá na fila para visitar. Você vai numa feminina, não tem os maridos ali. Ai, sabe? que triste, né? É muito pouco. Né? O pai também não vai. O pai são poucos pais visitar. Ainda tem poucos que têm pais. O pai então, é uma figura meio ausente no nosso país. Há um abandono maior. Há um abandono maior para a mulher encarcerada. Até porque essa mulher encarcerada, ela já vem de um problema também, né, doutor? De uma falta de estrutura familiar muito grande. Olha, muito né? dos tráficos de droga, né? As mulheres são presas por tráfico, geralmente em regra, são presas por crimes cometidos pelos maridos, que estão presos também. Então, assim, entramos na casa onde estava a quantidade de droga lá, né? Então, prendeu-se o marido, prendeu-se a mulher que estava ali também, né?
Então, Como... e por vezes, como que eu posso dizer? É claro que o sistema judicial julgou, não sei, não estou fazendo uma crítica aqui aos juízes, aos promotores, aos defensores, mas julgou ela culpada, para ela estar lá condenada. Mas em regra, por influência do marido. Né? Ou até uma situação de vulnerabilidade ali, coagida, não tinha outra... Claro. Às vezes assume até essa condição social, a gente sabe que diminuir a criminalidade ou transformar essa realidade social não é uma questão de polícia. Né? Não é a polícia militar, a polícia civil, não é a polícia penal que vai mudar essa realidade. Né? É uma outra ação estatal. É um outro olhar da sociedade para que a gente possa... Apesar que o crime sempre acompanha a sociedade, desde que a sociedade, a civilização é a civilização, né? Mas diminuir a incidência criminal, enfim, é um papel da sociedade como um todo, do Estado, né? Também. E não é um papel da polícia, né? A polícia está ali para reprimir, para investigar um crime já cometido. A polícia está apagando fogo, né? A polícia é o final, vai resolver. A polícia está apagando. Uma estrutura falha, né, doutor? Tem toda isso. uma estrutura por trás que a polícia agora está tentando resolver um problema que vem toda uma estrutura falha por trás. Doutor, há 30 anos atrás a gente teve a chacina do Carandiru. Né, que foi uma coisa que, inclusive, tem o livro, a gente tem até documentários falando sobre a chacina. No Paraná, qual foi a chacina, se assim que podemos falar também, se houve, mais emblemática? Eu sei que teve uma no AU, mas não se compara com Carandiru, que teve mais de 100 e poucos mortos, depois apuraram lá 250. Aqui no Paraná, o doutor saberia dizer qual foi o marco mais emblemático dentro de um presídio? Olha, tivemos algumas rebeliões na sua história. Em 2010, acho que tivemos a última grande rebelião, se eu não estiver enganado, na PCE-US, que é a Unidade de Segurança, eu falei da PCE-UP há pouco, né? Na outra PCE, que é a Unidade de Segurança, nós tivemos uma rebelião em 2010, que também teve mortes, mas foram, como eu disse, uma facção atingindo a outra ali, acho que foram 5 ou 6 mortos, se eu não me engano. Entre eles, ex-líderes de facções criminosas, que a outra facção pegou. Né? Então não teve. Eu não me recordo de nada parecido com o que nós tivemos com o Carandiru, onde a polícia entrou e aconteceu da forma que aconteceu. Aqui no Paraná nós temos essas notícias de rebelião, onde a pessoa privada de liberdade matou a outra. Ou por questões de facção criminosa, né, que não eram separados e hoje são separados. Hoje tem todo esse cuidado, né, de separar por perfil de preso para que esse tipo de coisa não aconteça. E há muito tempo nós estamos controlados. A gente não tem esse tipo de situação ocorrendo há muito tempo no Paraná. Então o risco é bem menor. Né? A segurança pública do Estado do Paraná evoluiu de tal forma que a gente está com as unidades controladas. Então não tem o risco de uma rebelião. Existe o risco, sempre existe, claro. Né, doutor? Sempre existe. A gente não pode falar, vai que amanhã aconteça. Mas é um risco muito pequeno, perto do que a gente tinha. A gente trabalhava sempre no limite. Né? E daí é um risco do nosso policial estar nas mãos também. Sim. Né? E ficar preso. Hoje as unidades estão quase todas mecanizadas. Então o contato do policial na movimentação com o apenado é quase mínimo. É isso que eu queria perguntar. Então, isso dificilmente, é bem importante, né? Dificilmente... Pela segurança dele. Policial. Sim. Dificilmente eu vou ficar na mão de refém, na mão de uma rebelião de um outro preso. A não ser que eu cometa algum equívoco e fique, né? Um erro humano. Pode acontecer também, pode. Eles podem planejar algo muito bem planejado para me pegar como refém e eu acabar ficando. Claro que é possível. Né? Nada é infalível. Mas o risco é muito, muito menor hoje no Paraná, porque as unidades nós investimos em mecanização, em contato zero, né, nas unidades, principalmente nas penitenciárias, que nós temos cadeias públicas também, que são a gente herdou da Polícia Civil, que nós estamos adaptando ainda, né? Então hoje no Paraná, por exemplo, a Polícia Civil não tem pessoas presas, como tem em outros estados. Então elas estão livres, a Polícia Civil está livre para investigar. E há pouco tempo atrás, tinha. Então a gente tinha no sistema penitenciário paranaense 14, 15 mil presos no sistema penitenciário e nas cadeias da Polícia Civil 16 mil. Então o policial civil não conseguia investigar, ele tinha que ficar cuidando da prisão, enquanto não era a função dele, eles não eram preparados para isso. Né? A polícia penal sim sabe como tratar.
Né? Sabe existe que tem uma questão de inteligência por trás disso, né? Também. E daí ele está ali executando uma atividade que não é a atividade fim dele, que é investigar o crime. Ele não sabe nem como tratar um apenado. Ele não sabe qual é o direito. Ele não claro que ele estudou, mas ele não sabe a lei de execução penal, o estatuto penitenciário, ele não tem conhecimento daquilo ali. Né? E o lugar da pessoa que está cumprindo a sua pena é na penitenciária. É no local onde tenha estudo, que tenha trabalho, que ele não pode ficar sem fazer nada. Olha lá em Rio Bonito do Iguaçu, onde aconteceu, infelizmente, a questão do tornado, nós estamos com uma mão de obra enorme de apenados ajudando a reconstruir a cidade. Eles que estão auxiliando. E aqui na PCLP, onde eu falei para vocês aqui, tem uma oficina de fábrica de carrinhos de mão, que eles estão fabricando agora, neste momento, um monte de carrinho de mão para mandar para Rio Bonito do Iguaçu, para ajudar na reconstrução e na tirada Olha que do legal. lixo. Então, assim, eles estão se sentindo parte do processo da sociedade onde eles vivem, são presos de lá, que estão lá, ajudando da região, né? Ajudando a reconstruir. Eu acho que isso é importante, se sentir parte da sociedade. Estão sendo reconhecidos, estão ganhando para isso. Né? Eles recebem salário para isso, eles recebem remissão da pena para isso, eles recebem o reconhecimento de quem, olha, de repente, muito obrigado também. O reconhecimento da sociedade, Sim, do trabalho que eles estão claro. fazendo, que às vezes eles nunca tiveram um reconhecimento. Eles têm que estar trabalhando, eles têm que estar estudando, eles não podem estar ociosos. Isso mesmo. Né? Eles não Porque podem o estar ociosos. ócio também é o portão ali, o portal para... oportunidade, como eu disse, todas as instituições falharam antes. Nós estamos tendo a oportunidade agora de melhorar essas condições e transformar essas pessoas e levar elas melhores para a sociedade novamente assim que elas terminarem suas penas. Na verdade, tentar corrigir um erro já lá no passado, né, doutor? Claro. Doutor, o senhor na qualidade de corregedor hoje, se o senhor pudesse melhorar ou implantar uma política pública que fosse essencial a transformar todo esse sistema prisional, qual que seria a sua São sugestão? muitas. Meu Deus, Uma ou duas, conta para nós. Olha, trabalhando, né, diretamente nisso. A nossa segurança pública tem dado um resultado muito bom, exemplo para o país, na verdade, por causa da integração. Eu acho que a integração entre as forças policiais no Paraná tem dado um resultado muito bom, entre a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Polícia Científica, o Corpo de Bombeiros e a Polícia Penal do Estado. Trabalhamos em conjunto, integrados e conversando. Então hoje, antes de vir para cá, eu recebi um contato do delegado da Anticorrupção de Curitiba, delegado da Polícia Civil, do GAECO, do Ministério Público, né, me ligou para saber de uma outra situação. A gente atua em conjunto, da Corregedoria da Polícia Militar. Então hoje a gente trabalha, antigamente a gente não tinha nenhum contato, a gente não sabia nem quem era quem, eles não respeitavam ninguém. Então o que eu tenho para dizer, o que a gente poderia mudar? Eu acho que o sistema poderia conversar mais, né? Eu acho que a gente podia ser ouvido mais, a Polícia Penal podia ser ouvido melhor. Por quem, doutor? Pelo Judiciário, pelo Ministério Público, pelo sistema criminal, pela Defensoria Pública. Eu acho que a gente trabalhar com integração. A segurança pública melhorou muito no estado do Paraná porque entenderam que a inteligência está dentro da penitenciária. As facções criminosas, como nós sabemos, estão contidas aqui. E eles estão a liderança está presa. Então essa é uma curiosidade que eu tenho, de quantas facções criminosas nós temos aqui no Paraná. O senhor tem uma estimativa? Temos, né? Nós temos a principal do país, né? Que atua no país aí, que já enfim, já transnacional, né? Que é a principal, a maioria dos membros são dessa facção. Daí nós temos as três cariocas maiores que estão aqui também, um número bem menor. Nós temos também alguns números aqui de um grupo de Santa Catarina, também importante aqui de Santa Catarina. Nós temos outra facção criminosa aqui do estado local, também bastante atuante ali no Porto de Paranaguá. Elas eram especificamente no tráfico de drogas para a Europa. Todas ligadas ao tráfico de drogas? Olha, o tráfico de drogas é muito predominante, é algo que há algum tempo atrás eles saíram, né, as grandes quadrilhas saíram do roubo a banco e foram para o tráfico de drogas, um grande comércio, até por causa da grande fronteira seca que o Brasil tem, né? Então, a produção
da América do Sul de droga, como a maconha, como a cocaína, e a facilidade de repente, você conseguir mandar isso, o preço muito alto dessa droga lá na Europa. Então, a gente combate diuturnamente isso. É uma rota, o Brasil, dessa droga para a Europa. Então, nós temos uma das facções também que o seu líder está hoje na Federal, né? Atua bastante no tráfico de drogas no Porto de Paranaguá, ali na região de Paranaguá. E tem Foz do Iguaçu também, né? Do Sim. Nós temos algumas pequenas facções mais Nossa, locais. são muitas facções, Sim, eu já me perdi. Já deu o quê? Umas 20? Não, ainda não deu umas 20. Deus, Nós temos... Eu achei que você ia falar umas 5. Mas eu acho que é por aí, umas 7, 8, assim, de expressão, né? Nós temos algumas que começaram e não existem mais também, já foram embora, né? Viraram outras, né? Então, temos aquela do norte que veio para cá também, com um número bem pequeno, um ou outro que está por aqui, né? Mas a grande, no Paraná, onde mais tem faccionado, que mais integra Existem essas maior. facções do tráfico, existem outras facções que lidam com roubo, ou a sua grande maioria, não, 100% é tráfico? Não, 100%. Olha, é o grande... Sim, é o grande... Então, a gente deveria repensar, né, essa questão da droga. Mas eles não é só a droga, né? Não é só a droga. Tráfico humano entra também ali, Entra. Tudo mas ele não vai para tráfico federal? De órgãos... Depende, né? Depende. Evasão de divisas ali e tudo mais, né? Depende. Assim, às vezes a gente mantém o apenado aqui, não é só pelo tipo de crime que ele cometeu, pela condição, às vezes pela condição financeira muito alta, né? Então, ele promoveu uma possibilidade de um resgate, de um arrebatamento, ter uma condição financeira muito grande. Entendi. Contratar uma fuga cinematográfica. Entendi. Isso já existiu aqui, doutor? No Paraná, não. Já tivemos fugas, mas assim, algo de relevância, não. Já tivemos algumas fugas contratadas, alguns arrebatamentos. Tivemos uma explosão, sim. Olha. Uma coisa forte em Piraquara, onde explodiram o muro da PEP. Nossa. Explodiram o muro da PEP e acho que foram 28 que conseguiram fugir. Foram recapturados. Alguns já foram, acho que não tem mais nenhum que ficou foragido, acho que foram recapturados todos. Fugiram para o Paraguai, algumas lideranças importantes, mas foram recapturados. Então, assim, existe sim, sempre eles estão promovendo, pensando algo... que quem está preso tem muito tempo para pensar, né? Tem Exato. Muito para se articular também. Pra articular. Por isso que nós não podemos deixar, temos que botar ele para estudar, para trabalhar. Isso, tem que mesmo, colocar ele para ocupar nós somos o estado mais do que São Paulo. São Paulo tem mais de 200 mil pessoas privadas de liberdade. Tá? Nós somos o estado onde, simultaneamente, trabalhando e estudando, e são dados de 2024, nós somos recordistas no país. Ai, graças a Deus. Estudando e trabalhando, onde mais tem? Simultaneamente. Ou seja, trabalham de dia e estudam à noite, nos penitenciários do estado do Paraná. Ai, que bom. A gente fica feliz então, em são saber números disso. assim, relevantes. Trabalho externo, somos o segundo. Nós somos o quarto estado em números de apenados, né? Perdemos para São Paulo, vaga liderança. Minas Gerais, uma população carcerária bem grande também. E Rio de Janeiro. E Rio de Janeiro. Bom, Rio de Janeiro. Daí vem o Paraná em quarto. Achei até que o Rio de Janeiro... É Rio Grande do Sul. Eu achei até que o Rio de Janeiro estava à frente ali de São Paulo. Não? São Paulo largamente. Ele tem muitas penitenciárias, né? Um estado muito grande, uma população muito, muito maior também, né? E nem por isso seguro, né? Mas sabe que São Paulo não é tão violento quanto parece, quanto se vende. Acho que Rio de Janeiro é pior. Talvez, eu acho que sim, né? Infelizmente, aquela cidade linda, né? Pois lugar, eu também acho lindo, adoro o Rio de Janeiro. É uma pena. Mas eu acho que engraçado que no Rio, olha que interessante, né? Qual é a diferença das facções criminosas, né? Em São Paulo, nós temos uma grande facção criminosa que não teve combate, não teve que brigar. Surgiu, e principalmente com Carandiru, pelo surgimento, né? E cresceu e ela é a maior facção criminosa existente no nosso país. E se articulou em todos em todas as áreas. E ela nasceu dentro de uma penitenciária. Ela nasceu dentro das prisões. Com um intuito, né, desvirtuado de combater as maldades do sistema.
né? Mas na verdade não é isso. Na verdade, essa ideologia não vingou. Olha, é maldade, é lucro, dinheiro, é isso. É que movimenta, né, negócio. doutor? É muito dinheiro. E no Rio de Janeiro nós tivemos 3 grandes facções, brigando por morro, por espaço territorial. E elas se autocontrolavam, né? Então nenhuma grande facção carioca se sobressaiu, até uns momentos aí, alguns anos atrás, que começou uma a se sobressair e disputar espaço nacional também. Né? Mas até os anos 90, os anos 2000, até os anos 2000 ali, eram 3 facções principais que brigavam por espaço territorial no Rio. O que essa facção paulista não enfrentou. Né? Ela cresceu, simplesmente cresceu, sem nenhuma resistência. Hegemonia. Né? Doutor, eu gostaria de agradecer muito. Imagina. Não só a sua vinda aqui no Quem Sabe Pode, mas pelo seu trabalho. Obrigado. E por esses dados tão precisos e esse comprometimento Isso. realmente em ver o nosso sistema prisional, principalmente no Paraná, tomando forma mais humana, né, respeitando também o preso, buscando humanidade, buscando respeito aos direitos humanos. ofertar também essa condição da ressocialização, que é o que o sistema sempre buscou, né? Ressocializar, integrar novamente esse condenado à sociedade. Então, eu fico muito feliz em saber que estamos bem representados na corregedoria. E parabenizá-lo pelo seu trabalho e pela sua coragem, porque Isso acredito mesmo. que precisa ter Não é coragem, fácil, não é né? fácil, Não. é um trabalho árduo, é um trabalho difícil, emocionalmente falando, mas que bom que existem pessoas assim como você que tomam frente disso. E não Obrigado. só isso, agradecer também aos nossos policiais que estão também trabalhando, Isso. que estão se dedicando Isso. emocionalmente, às vezes abdicando da família para estar lá, cuidando da nossa segurança, né, doutor? Isso. Que é o mais importante. Porque se o sistema lá está funcionando, nós que estamos livres aqui Seguros. estamos seguros. Perfeito. Então a gente também quer agradecer toda essa Obrigado. população e saiba que o Quem Sabe Pode estar sempre de portas abertas para a gente Obrigado. continuar esse papo Isso. e conversar sobre mais Com dados assuntos melhores ainda. melhores ainda, se Deus quiser. Perfeito, perfeito. Muito obrigado. A Polícia Penal agradece a oportunidade. Eu avisei a nossa diretora que viria, aliás, pedi autorização para estar aqui Que de bom. forma oficial, né? Porque a gente está falando em nome da instituição também. E eu trouxe alguns dados importantes em relação à Polícia Penal, ao sistema disciplinar da Polícia Penal. Graças a Deus, como a gente tem pregado, a Polícia Penal, os policiais, a sua grande maioria, a maioria esmagadora, são de pessoas honestas, trabalhadoras e aplicadas. Mas a Corregedoria também está atenta para aqueles maus policiais e aqueles que são travestidos de policiais, que não são Que policiais. estão desviando do caminho. Né? Então, mas são uma pequena minoria. Nós atuamos muito forte. Nós tivemos nós tivemos 508 procedimentos no ano de 2025 até o presente momento. Desde o começo do ano até agora no mês de novembro. Né? Desses 500 procedimentos, nós fizemos julgamento de 5 procedimentos disciplinares que resultou em demissão de policiais. Que bom. Né? Que foram demitidos, que não se adequavam por vários motivos. Entre eles, cometimento de crime. Né? Crime mesmo. Então, eles estão respondendo criminalmente e no disciplinar já foi demitido do serviço público. Mas nós também temos aqui 372 procedimentos arquivados. Ou seja, que a Corregedoria atuou, apurou e verificou que não havia irregularidade praticada. Isso também é um alento para a gente. Né? Tivemos 46 ajustamentos de conduta realizados, homologados, ou seja, pequenas irregularidades, como, por exemplo, falta de pontualidade. Um acidente de veículo, onde, por negligência do nosso policial, ele bateu o carro. É uma irregularidade. Isso não tem que ser demitido o servidor, ele tem que corrigir a sua trajetória. Que não Então, vai ferir não a vai atuação ferir. Isso, dele. Ele vai repor o dano ao erário, né? Vai pagar para que a sociedade, para que o Estado não tenha esse prejuízo, e vai fazer um cursinho ali de direção defensiva, um cursinho de ética no serviço público, e vai retomar a sua carreira da onde parou ali, sem nenhuma maior consequência. Então, a Corregedoria está atuando forte também para que não permita que crimes aconteçam. A Polícia Penal não admite que tenhamos, né, no nosso meio maus policiais ou policiais travestidos, ou melhor, criminosos travestidos de policiais, mas também estamos aqui de braços abertos para a sociedade, para explicar para ela tudo o que acontece dentro da penitenciária e que aquela visão
antiga e que não é falsa, é verdadeira, infelizmente, né, do que acontecia no cárcere, não acontece mais. A gente está vigilante para que isso não se repita nunca mais no nosso estado, no nosso país. Pode ter certeza, pode contar conosco, sempre que formos convidados, obrigada. estaremos aqui. É um prazer poder falar com vocês, doutoras. Obrigada. É um acalento Foi a gente ótimo. saber de tudo isso, dessa atuação. É assim que a gente espera realmente, para que a gente possa se sentir seguro no nosso estado. Né? Muito obrigado. Gostou do Isso. nosso episódio? O que você acha do sistema prisional brasileiro, do seu estado? Como que está aí? Você Curtam, sabe? compartilhem, comentem, nos sigam nas redes sociais. Nós estamos no Instagram, TikTok, Spotify e YouTube. até o próximo episódio.